É simples, voltando aqui às mentiras do debate do João Oliveira ali no programa do César, né? Simples, pô. Como eu vou reconhecer o purgatório? Eu não acredito no purgatório. Simples, pô. Temos referência, temos pais patrísticos, os pais da igreja. Para a gente entender o que a visão deles, para tirar toda essa nossa dúvida. Como, por exemplo, aqui vemos aqui Atos de Tecla e Paulo. Como, por exemplo, aqui Origem de Alexandria também fala. São Cipriano também fala. São Clemente de Alexandria também fala, no século II. São Cipriano de Cartago também fala, lá no século III. Tertuliano de Cartago também fala. É simples, pô. Porque nós tem que ter essa referência. Os protestantes, eles negaram a tradição. Porque a tradição tem muitas verdades para você entender a verdadeira igreja. Aí os caras ficam com a Bíblia, mas a Bíblia vem da igreja. Os caras têm toda essa interpretação, toda essa visão, graças ao magistério, a tradição e a escritura. Tudo que o protestantismo ele acusa, ele denigra, ele nos persegue, refutamos de Bíblia. Simples, pô, entender isso. Não tem como, pô. Se um protestante está usando a escritura, é uma coisa. Ou ele está adulterando, apontando para difamar a igreja. Que a escritura não deixa brecha nenhuma, cara. Simples entender isso. Por exemplo, ele tem o Cristo como Salvador. O protestante entende que eu peco depois dessa experiência. O católico entende que eu peco depois dessa experiência. Isso é uma base comum. Isso, até aqui é comum. Se todos vocês entendem assim, por que para você tem necessidade do purgatório e para ele não? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês dois. São Paulo também fala de uma pessoa que ele entrega a Satanás para que ela possa ser salva. Ele traz isso em uma das suas cartas. É da carta aos Coríntios. Verdade, Coríntios 5. Então, quando nós cometemos pecados, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento vem através dessas boas obras, através da penitência. Toda a penitência que uma pessoa faz, ela faz pela graça de Deus. Nele nos movemos, existimos, respiramos e agimos. Então tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Isso é doutrina católica, a gente não acha que é a pessoa ali com a força dela que vai fazer alguma coisa que vai salvá-la. Mas é necessário que ela tenha esse arrependimento, que ela receba a purificação de Deus também através dessa penitência. E tem pessoas que morrem sem conseguir fazer essa penitência, elas morrem com pena acumulada. E o purgatório é o local... E que não é pecado mortal. Se não é pecado mortal, vai para o purgatório, ser purificado, para ser purgado, para pagar o que ele não conseguiu confessar, etc. Isso que é a graça que a igreja ensina. Já pecado mortal, infelizmente. Só você ler a parábola ali do Lázaro, acho que é Lucas 16, o rico morre e vai para o inferno, e o pobre morre e vai para o seio de Abraão. Simples entender isso. Essa realidade, os pais da igreja já pregaram. Como diz São João, 1 João 5, 16, ali diz: há pecado que não leva para a morte, são pecados veniais. Pecado mortal leva para a morte. Simples entender isso. O protestantismo, os doutores, eles não precisam da igreja. Eu vou lá, me confesso diante de Deus. Não preciso de sacerdote, não preciso de nada. Mas que isso deixou quem? João 20, 21, 23. Sacerdote. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem você retiver, será retido. Sacramento da confissão. Quando eu chego lá a um padre, me confesso todo o meu pecado, passo vergonha, sim. Eu estou me arrependendo. Buscando essa santidade. Por exemplo, vou lá, me confesso ao padre. Tudo. Lavo. Não deixo nada. Confesso tudo, me arrependo. E quando saio ali do confessionário, sou atropelado, morro. Céu. Por exemplo, cometi pecado, não só pecado mortal. Vou trabalhar, sou atropelado, morro, mas não me confessei as minhas faltas, como vai dizer Mateus 5, 25, 26. Não me
não me reconciliei com meu irmão, serei posto numa prisão. E ali sairei depois de ter pagado toda a minha transgressão. Como vai dizer aqui Mateus, que ele vai negar. Olha só. 5:25. Ó. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Ó. Deixa lá a tua oferta. Por quê? Para se reconciliar com seu irmão. Aqui o João Oliveira ele usa não. Está se tratando de oferta, não. Está se tratando de arrependimento. Só, não queira catar o 23 para fazer doutrina. Você entende o 23 com o 24 e o 25. Você tem que deixar sua oferta e ir lá se reconciliar com seu irmão. Diante do altar. O altar é que nos purifica. Etc, etc. Mas vamos lá, né? Porque se eu ficar falando aqui, não vai nem mostrar o vídeo deles. Foco não é eu, o foco é o doutor. Com pena acumulada. E o purgatório é o local onde ela... A gente fala... O que foi, pai? Pode pegar o remédio ali pra mim, por favor? Olha. Passar um pouco pra frente, porque eu quero pegar o doutor protestante. Cara, é muito propaganda nesses negócios, é louco, cara. Eu chamo isso de harpazo, e a gente traduz como arrebatamento. Então, após isso é que vem o século vindouro, que é o aion, né, a eternidade. Então não tem como falar aqui de pecados que serão perdoados no século vindouro. Você pode explicar um pouquinho melhor isso da gramática? Porque aqui está escrito este século e o século vindouro. O que isso significa para você, então? Século o que significa essa palavra grega para você? O aion significa eternidade, o fim consumação dos séculos, eternidade, para sempre. Ou seja, não será perdoado nem aqui, nem no século nem vindouro. Nunca, foi que eu não expliquei pra você. Nem aqui, é como se fosse nem aqui, nem na China, vamos dizer assim. É tipo assim, nem no presente e nem no porvir. Que seria depois da parousia de Cristo. Tá, entendi. Então, primeiro, sobre essa sua interpretação de arrebatamento e tudo mais, isso não tem muito sentido com base em outras partes da Escritura. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, São Paulo diz o seguinte... Vou ainda, no versículo 51, vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, o juízo final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que estiverem... para tudo. Não é sobre o purgatório, já tá sobre o arrebatamento? Meu Deus do céu, professor. Não cai nessas ideias desse cara, não. O debate é sobre o quê, pô? Meu Deus do céu. O cara não entende nem em português, quer falar em grego, hebraico, aramaico, etc. Mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos nesse momento, nós seremos transformados. Com efeito, é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de imortalidade. Russos aqui, então todo mundo que está num do século vindouro. Não tem esse sentido de nem aqui, nem na China. Isso não existe. É o sentido... O século vindouro é após a morte, pô. Aqui já destruiu totalmente. Eu pulei um pouco porque, meu Deus do céu, pô. O tema é sobre purgatório, não sobre arrebatamento. É outro tema, outra visão, é outro debate, cara. Não queira misturar uma coisa com a outra. Viu como ele sai da linha do raciocínio pra quê? Pra te confundir, pô. O aion, fala na língua que todo mundo vai entender. Mundo vindouro, outro mundo, etc. Desse mundo e o mundo após a ressurreição. Ok, Rua. Não, primeiramente, o texto que você leu de Coríntios, onde os corpos são transformados, você tem que conectar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde o apóstolo Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem, não é o Jesus final, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos... Meu, já saiu do tema, já saiu do... Porque ele não tem como provar essa tese dele que o purgatório não existe, pô. Simples, ele poderia parar. O Juan Oliveira, o debate é sobre o quê? É sobre o arrebatamento? É sobre a vinda de Cristo?
é sobre o purgatório. Olha só. E mesmo assim ele toma um couro. Para sempre com o Senhor. Meu O Deus do juízo céu, final cara. vem depois do milênio. Mas isso não tá na Bíblia. Tá na Bíblia, sim. Ué, os textos que você trouxe agora não estão fazendo essa distinção. Tô falando da volta de Cristo, da parousia. O texto que você leu agora diz isso, que existe um arrebatamento e depois o juízo final? Não, São eu tô Paulo tá falando falando de todos. Eu tô falando que existe um arrebatamento quando Cristo voltar, que é o arrebatamento dos justos ali, é o harpazo, né, no grego. Então, se há um arrebatamento dos justos aqui, então todo mundo que está num suposto purgatório foi arrebatado, ressuscitado e arrebatado, né? Logo, não tem... Nossa senhora! Meu Deus do céu, pô! É muito pra minha sabedoria, meu Deus do céu, cara. É melhor ali puxar meus pesos, dar meus treinos, porque ficar vendo esses caras, pô. Misericórdia, pô. Então quem tá no purgatório ali, quando vinha a parousia, para onde vinham arrebatamentos, eles serão arrebatados também. Ô, Ariel, você é um cara inteligente, pô. Sai desse debate aí, misericórdia, pô. Se falar do século vindouro, visto que Aion, né, em toda a sua totalidade, principalmente nos... Esses são os doutores da atualidade protestante do grupinho do senhor Lucas Bansoli. Isso aqui. Isso aqui quer dizer, nem sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. Então, quando a Bíblia trata de passagens que falam de século vindouro ou consumação dos séculos, está sempre atrelando isso já para a eternidade, onde Você concorda, então? depois da volta de Cristo, onde os mortos já foram ressuscitados. Então não tem pecados que podem ser perdoados aqui e outros nessa situação. Não, a Bíblia não fala isso. Fala, tá aqui, eu acabei de mostrar pra você. Não, você não mostrou. Mateus 12, de novo, vamos ler de novo, já que você esqueceu. A gente vai lá Então pra Mateus leia 12. pra mim. Ó, vamos lá, Mateus 12. Ensina pro cara aí a Bíblia, somente a escritura, para esse doutor protestante ou Ariel, pelo amor de Deus. 12, versículo 32. Mesmo que alguém fale alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Você acabou de ler a definição aqui de Aion no dicionário, e ele está se referindo ao momento da ressurreição. Então, mas aqui está falando, basicamente, esse É termo. só, um fala uma coisa, depois o outro fala outra coisa. 5 minutos para ele explicar o que é o Aion, o que é Nhonhô, o que é... Certo? Depois você tem 5 minutos para refutar essa tese, esse pensamento. Se trata de mundo vindouro, ou é nesse mundo, ou no século vindouro, ou... Simples. Aí um fala uma coisa, aí o cara tenta rebater, fica aquela linguiça, aquele angu, ninguém entende nada. Pô, pelo amor de Deus, pô. O protestante, ele não deixa o católico falar. É simples, quando você for debater com um pregador de rua, ele quer falar. Ele fala, beleza, nós deixamos ele falar. Aí quando a gente vai defender a tese, para desmascarar ele começa a entrar no meio do debate. Como vemos ali no debate Padre do Estouro. Padre do Estouro dá meia hora. Você quer 1 hora, meia hora para provar sua tese, seu pensamento? Amém. Meia hora. Papá, Padre do Estouro só. Aí quando o Padre do Estouro vai refutar ele com a Bíblia, ele começa a entrar no meio da... típico de hereges. Basicamente, esse termo, nem nesse século, nem no vindouro, que significa que, colocando o Aion aqui, nem no vindouro, né? Nem nesse século Aion, nem no vindouro, tá dizendo, é uma expressão que diz... Ele tá usando o termo grego para tentar impressionar, mas não impressiona ninguém. Vai na linguagem. Futuro, vindouro ou mundo vindouro? É nessa atualidade ou mundo vindouro? Nem agora, nem depois, ou em tempo algum. Pena que não tem aqui o em tempo algum, né?
Não, o tem significado de Aion é para sempre. Ué, mas todos os outros textos que eu te trouxe aqui mostrando que é justamente isso. É esse século. São Paulo, inclusive, usa o termo Aion, em 1 Coríntios 3,18, para se referir ao nosso tempo aqui, a este mundo. Então, eu queria que você trouxesse, eu te trouxe vários versículos aqui, mostrando que essa interpretação casa. Eu queria que você trouxesse pelo menos um texto grego em que tem esse sentido que você está dizendo, que é nem aqui, nem na China, que nunca. Não é isso que está escrito na Bíblia, nem todos esses outros 1, 2, 3, 4 versículos que eu trouxe para você, e 8 vezes aparece essa palavra no Novo Testamento, todas elas com o sentido que eu estou trazendo aqui para você. Eu queria até fazer aqui um adendo. Eu estou aqui com o meu caderno e com a Bíblia, e o Juan está com um computador aqui na minha frente fazendo pesquisa. Eu acho que isso... Que vergonha, hein, Juan? Não. O cara não tá com a Bíblia, tá pesquisando no computador pra tentar refutar o professor. Que vergonha! Pegando cola e ainda tomando couro, apanhando. Cadê a sua Bíblia, protestante? Você tá envergonhando o protestantismo. Você tá envergonhando. Que vergonha! Quando o professor tá falando, o cara tá pesquisando no computador para tentar refutar o católico. César, pelo amor de Deus, cara. Isso prova que vocês não sabem nada. Tá igual o Lucas Bozo também, tudo que ele vai pesquisar no computador. Que vergonha! Cara, você tem coragem, cara, de defender um elemento desse? Pensava que era as Bíblia, mas não, joga a Bíblia fora, vai pro lixo e fica com o computador, cara. Ô geração! Vamos continuar, né? Olha só. Só para finalizar. Minha frente fazendo pesquisa. Eu acho que isso tem que ficar bem registrado aí para todo mundo. Eu não estou fazendo pesquisa. Aqui no meu computador eu tenho acesso a todas as Bíblias aqui e léxicos. Então eu posso colocar aqui a Bíblia que eu quiser, inclusive a sua aqui, para poder pesquisar, né? Então eu acho mais fácil usar o eletrônico do que usar o material físico. Vamos lá. Continue. Então, olha só. Mais fácil usar o material eletrônico do que o físico. Então uma Bíblia para ele tá cuspindo na Bíblia. A importância é o eletrônico. Isso aqui que os apóstolos derramaram o seu sangue é um lixo. Pelo amor... Fica registrado isso aí, ó. Que vergonha. Se eu sou esse doutor católico, eu já parava o debate aqui agora e falava, ó, pelo amor de Deus, você é um herege. Desonesto. Eu parava o debate na hora. Falei, não vale a pena debater com você. Porque você é fraco de Bíblia. Fraco. Mas você não entende nem a Bíblia católica, quer pesquisar a Bíblia hebraica, outras traduções. Faça igual o padre do História, prova de Bíblia protestante. Então, prova de Bíblia católica que nós estamos errados. Cara, eu amo esse trabalho. Eu amo. E não vou cansar de fazer esse trabalho contra esses hereges. Pelo amor de Deus. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.